Professor, por que que as reformas são importantes no Brasil? A gente está falando da reforma tributária, tem outras que foram feitas durante o governo, algumas saindo do papel, reforma do imposto de renda. Qual a importância desse tipo de articulação, negociação e projeto para o país? Olha, as reformas em geral, reformas estruturais, são essenciais para você aumentar a produtividade da economia. Produtividade pode parecer uma coisa abstrata, mas na verdade ela é determinante para o salário, né? Porque o salário depende da produtividade da mão de obra. Se você tem uma produtividade estagnada, como é o caso do Brasil, você, na verdade, empobrece o país. O que está por trás de um crescimento sustentado? O crescimento sustentado, ele ocorre quando tem inovação, quando a economia começa a gerar produtos e serviços que o mundo inteiro quer. Isso faz com que a gente prospere. E o que está acontecendo no Brasil é que, por exemplo, tem muita burocracia, o sistema tributário é muito distorcido, como nós discutimos bastante. As empresas estatais muitas vezes não conseguem fazer os investimentos necessários. A gente teve o exemplo de telecomunicações. Quando o Estado era o controlador de telecomunicações, o telefone era uma coisa rara. Hoje melhorou com o investimento privado. A mesma coisa precisa acontecer no saneamento. 50% da população brasileira não tem serviço de esgotamento sanitário. Não é possível. Quer dizer, o país não vai se desenvolver se você não tiver água tratada. 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto e mais da metade do esgoto gerado não é tratado, ele é devolvido para a natureza, in natura, destruindo o meio ambiente, né? Poluindo a orla, as lagoas, o mar e assim por diante. Então, essas reformas precisam ocorrer para você mudar o jeito do Brasil funcionar. A reforma trabalhista foi muito importante para você dar mais dinamismo, criar mais oportunidades. Uma reforma que está faltando é a reforma administrativa, para que realmente você racionalize a máquina pública. Agora, também não adianta reforma se entre as negociações tem ali um monte de exceção aprovada. É o caso da reforma tributária, que alguns apontam que não saiu ali da maneira como devia, mas já é um caminho. Isso faz com que possa ser feita uma nova reforma da reforma, né? Quando ela é aprovada. É um caso, por exemplo, da reforma da Previdência, que está sendo discutido nesse momento. No caso da reforma tributária, quais são os entraves? E o senhor traz uma questão muito delicada, que é a questão da carne na cesta básica também. Exato. Num país democrático, que é uma federação, então tem diferentes esferas de governo, o município, o Estado, a União, é natural que seja difícil você negociar uma reforma, né? Porque muitas reformas tributárias da humanidade foram feitas com base em revolução, né? Mas não é o nosso caso. Então você precisa discutir, você precisa debater, você precisa negociar concessões. Eu acho que a gente avançou. Eu acho que a gente avançou no sentido de, olha, vamos usar um sistema cobrando no destino e não na origem. É um avanço. Vamos usar o imposto sobre valor agregado. Outro avanço. Vamos diminuir o número de impostos. Então, 27 legislações de ICMS acabam no IBS. Outro avanço muito importante. Então, tudo isso foram avanços. Agora, ainda há uma série de questões que ainda precisam ser discutidas. Esse acabamento da casa é muito importante. Às vezes, um projeto maravilhoso de um arquiteto pode ser destruído por um mau acabamento. Eu apontei no painel um problema com o azulejo ali, um problema sério, que é um problema que diz respeito à nutrição das pessoas, ao poder aquisitivo, sobretudo das famílias
de baixa renda. E como esse problema, tem outros que precisam ser discutidos. E vai exigir estudo. A gente procurou trazer, por isso deixamos um estudo, a gente procura trazer dados, dados oficiais, públicos, para discutir a questão. E é assim que, numa democracia, a gente debate, né?